Se eu tivesse feito uma coisa muito tempo atrás, a minha vida teria sido completamente diferente. E o que seria? Seria me afastar de ambientes ruins. Seja bem-vindo ao episódio 9 do Desafio SPMV. Se tu não conhece o Desafio SPMV, eu vou deixar um link aqui para tu assistir, mas de maneira bem breve, o Desafio SPMV foi criado com a intenção de eu me tornar o protagonista da minha vida. E eu estou fazendo um documentário, uma trilogia de episódios de tudo que eu estou aprendendo, de tudo o que eu estou vivenciando nesse desafio. Porque a intenção é eu vivenciar e também te passar um conhecimento, te passar alguma ideia que te ajude a mudar de vida. Então, se tu não conhece o desafio, vai aqui nesse link, nesse card e assiste o vídeo. E se tu não quiser assistir o vídeo, também não precisa. É só ir na descrição desse vídeo e acessar o link do Notion, em que eu deixo um template desse desafio. Tu pode utilizar da maneira como tu quiser, tu pode se organizar da maneira como tu quiser também. Fica a teu critério, mas eu te digo uma coisa, entra e seja o protagonista da tua vida. Então vamos lá, vamos pro assunto de hoje. O assunto de hoje é ambientes. Ambientes. Hoje é 17 de junho, momento em que eu estou gravando esse vídeo, e eu vou abrir agora o meu Notion aqui para te falar quantos dias já se passaram. Hoje é 17 de junho, hoje eu estou no 58º dia, 58 dias desse desafio. E eu aprendi muitas coisas nesse desafio. Eu poderia ficar conversando contigo de muitas coisas, mas uma coisa que eu quero trazer aqui é sobre ambientes. Se tu quer ser o protagonista da tua vida, se tu quer viver uma vida significativa, tu precisa moldar os teus ambientes de acordo com os teus objetivos. Como assim moldar, Eduardo? Bom, tu tem um objetivo. Tu vai ter que encontrar ambientes que estejam alinhados com os teus objetivos. De verdade, aqui, uma conversa, um desabafo meu. A maior cagada que eu já fiz da minha vida foi ter ficado muito tempo em ambientes que não eram favoráveis para mim, na tentativa de agradar os outros. Eu, por muito tempo mesmo, eu fiquei em ambientes, eu fiquei em volta de pessoas só para agradá-las. E chegou no momento que eu me esqueci. Chegou no momento em que eu me perdi. E essa foi a pior cagada que eu já fiz. E se tu está num ambiente que não é favorável para ti, e tu só está para agradar o outro, eu quero te dizer uma coisa, tu precisa sair desse ambiente. Tu precisa sair desse ambiente antes que seja tarde, antes que tu sofra mais do que tu já está sofrendo. E é possível mudar de ambiente. No início, parece meio difícil, mas com o tempo, é possível. É possível. Falando de ambiente, a psicologia e a neurociência, elas nos mostram que nós somos moldados pelos nossos ambientes. O nosso cérebro é moldado pelas experiências que nós temos. E as experiências que nós temos serão adquiridas, serão vivenciadas em ambientes. Em ambientes. Se tu está vivendo em um ambiente que é ruim, que é prejudicial, que é violento, que só fica focando na negatividade das coisas, o teu cérebro vai ser moldado. Hoje eu estava lendo um livro em que falava exatamente sobre ambiente, sobre o que a gente consome, sobre o que a gente vê nas redes sociais, sobre o que a gente escuta. E o nosso cérebro, ele não identifica o que é imaginário e o que é real. Para ele, tudo é real. Então, tudo que acontece no teu ambiente ali é real. É real. Independente se tu viu alguma coisa, se tu escutou alguma coisa, o teu cérebro vai identificar como real e ele vai te modificar.
Teu cérebro vai te modificar. Deu uma travada agora na língua, mas ele vai te modificar. E o ambiente em que tu está vai definir os teus comportamentos e os teus pensamentos, porque as experiências nos moldam e nós adquirimos as experiências a partir dos nossos ambientes. Então, assim, te dar um exemplo. Eu tenho um ambiente de amigos. Todos gostam de beber. Todos gostam de beber e de encher a cara, porque eles possuem um vazio e dizem que aquela é a única maneira de preencher o seu eu, de se distrair dos problemas. Se eu vivo num ambiente assim, mesmo que eu não beba, vai chegar em um momento que eu vou beber. Vai chegar em um momento que eu vou pensar de modo negativo, assim como aquelas outras pessoas, assim como os meus amigos. Eu vou ser modificado, eu vou ser moldado. Nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos. É uma verdade isso. Então tu tem que entender que aquela pessoa com quem tu convive, os ambientes em que tu está inserido, vão te influenciar. E é uma coisa que eu percebi nesse desafio. Para nos tornarmos os protagonistas de nossas vidas, nós precisamos abandonar diferentes ambientes. Um ambiente em específico que eu tive que abandonar e que eu estou abandonando, estou no processo de abandonar, é as redes sociais. Antes desse desafio, o desafio começou ali no dia 21 de abril. Antes do dia 21 de abril, eu sabia por já ter estudado sobre redes sociais, que é prejudicial, mas eu ainda utilizava as redes sociais. Muito, 5 horas, 6 horas. Me perdi às vezes. Eu vi o meu uso digital, meu tempo de tela, eu me assustava com aquele tempo. Então, com esse desafio, nesse desafio tem um limite de 3 horas de redes sociais. Com esse desafio, eu comecei a identificar os ambientes em que eu estava me expondo. Eu estava imerso em um mundo totalmente estimulado, em um ambiente totalmente estimulado. Eu só estava vendo tragédias, eu só estava consumindo informações e não estava criando nada para o mundo. Então, eu comecei a perceber que aquele ambiente que eu estava inserido estava me influenciando para um lado negativo. Daí eu me comprometi a diminuir o uso. Comecei a tirar aquele ambiente da minha rotina, tirar aquele ambiente da minha vida. Não tem como tirar totalmente em si as redes sociais, porque isso aqui é uma rede social. Eu tô gravando aqui esse vídeo para te trazer um conhecimento, para te fornecer uma visão, te fornecer um conhecimento. Isso aqui é uma rede social. Então não tem como abandonar. Eu não tenho como abandonar completamente, mas eu tenho como usar de maneira mais consciente. E uma outra coisa, tu tem que fazer escolhas. Tu tem que pensar qual que é o teu significado, qual que é o teu objetivo de vida. Qual que é o teu desejo, qual que é o teu sonho. O que tu quer conquistar? Nesse desafio aqui, ser um protagonista da tua vida, é importante que tu tenha objetivos definidos, tu tenha metas definidas. E tu tem que pensar constantemente se os teus ambientes estão sendo favoráveis ou não para os teus objetivos. Eu estava escrevendo hoje uma newsletter para postar daqui a alguns dias, e eu estava falando da minha experiência, de como que foi passar numa universidade federal. Hoje eu faço psicologia. Se tu não me conhece, eu sou Eduardo, eu faço psicologia na Universidade Federal do meu estado, e no ano em que eu fui estudar pra caramba, pra passar na faculdade, eu me afastei de todo mundo. Eu me afastei de todo mundo que era prejudicial pra mim. Amigos, chegou no momento que eu te digo, honestamente, chegou momentos em que eu não tinha ninguém para conversar
Ninguém, nenhuma pessoa. Era eu, sozinho. Eu no meu quarto ali, meus pais, minha família, no restante da casa. Era só gente. Só gente, vou te dizer que foi difícil eu me afastar de tudo. Mas foi necessário. E por que que foi necessário? Foi necessário porque eu tinha um objetivo e eu precisava ir atrás daquele objetivo, atrás daquele sonho, até que eu comecei a encontrar pessoas que estivessem alinhadas com o meu objetivo. Então, assim, sobre ambientes, tu vai ter que se afastar daqueles ambientes que não estão alinhados com o teu objetivo, porque se tu estiver em ambientes ruins, esses ambientes vão te puxar para baixo. Esses ambientes, eles vão te tirar do caminho para chegar no teu sonho, para alcançar o teu objetivo. Então tu precisa se afastar daqueles ambientes e tu precisa encontrar outros ambientes que sejam favoráveis a ti. Naquele momento em que eu estava estudando para o vestibular, que eu estava estudando pra caramba, eu estudava todo santo dia, final de semana, não tinha descanso, eu encontrei uma comunidade que eu acho que tu já conhece, porque ele é muito famoso, é o reservatório de dopamina. Eu encontrei o reservatório de dopamina bem no início, bem no início. Eu lembro que eu fui uma das primeiras pessoas que tinha assinado ali, o RD. E eu comecei a encontrar pessoas que tinham pensamentos, ideias semelhantes, objetivos semelhantes dos meus. Então eu comecei a me identificar com pessoas, eu conheci mais pessoas. Eu comecei a fazer cursinho pré-vestibular. Eu comecei a conhecer pessoas que estavam na mesma pegada de estudar para passar no vestibular. Fiz amizades naqueles momentos, naquele ambiente. Eu comecei a fazer academia, porque o meu objetivo era focar em mim mesmo, era focar naquela minha caminhada. Então eu comecei a conhecer pessoas que faziam academia. O ambiente, os ambientes começaram a fazer mais sentido e as relações também. As relações também. Então assim, é muito um jogo de tu ter que ver quais ambientes fazem sentido para ti e quais ambientes não fazem. E uma coisa, não tem nada de ser egoísta nessa aí, eu vou me afastar daqueles meus amigos, eu vou me afastar de todo mundo, eu não vou ter ninguém. Cara, essa é a vida. Essa é a vida. Quando eu entendi que as pessoas não são fixas em nossas vidas, quando eu entendi que certas pessoas, elas são necessárias para um determinado momento da nossa vida e a gente é necessário em determinados momentos das vidas das outras pessoas, da vida das outras pessoas, as coisas ficam mais leves e tu entende que tu se afastar de determinados ambientes são importantes, é importante se afastar. Tu entende que aquelas pessoas fizeram parte da tua história até um determinado momento. Agora tá no momento de tu escrever uma outra história. Tu pode ter vivido coisas bonitas, coisas belas com outras pessoas, mas passou. Passou agora o momento de tu dar um passo para frente, de tu focar mais em ti, tu focar mais no teu sonho e talvez tu tenha que se afastar daquele ambiente. Eu tinha no passado amizades que eram muito boas, mas que com o tempo eu fui me afastando, porque os objetivos foram indo para uma outra direção, porque a vida foi para uma outra direção. E eu tive que me afastar daqueles ambientes e encontrei outros ambientes. Encontrei outras pessoas, encontrei outras amizades e é um processo constante de tu entender, faz parte se afastar de ambientes e se aproximar daqueles que fazem uma congruência, que estão alinhados com o que tu quer. E tá tudo bem, não tem nada de errado. Essa é a vida. Essa é a vida. Mas claro, tu tem que cultivar boas amizades
em todos os ambientes que tu está inserido. Crie boas amizades. Crie boas amizades porque ninguém faz nada sozinho nessa vida. Então crie boas amizades. Boas, eu tô falando boas. Não é aquela amizade que te puxa pra baixo, é aquela que te leva pra cima. Crie boas amizades e entenda que essas boas amizades talvez não durem pra sempre, mas talvez durem em um determinado momento da tua vida, porque foi necessário, porque fez parte daquela tua caminhada. Agora tá no momento de começar uma outra caminhada. Então assim, o desafio SPMV, o desafio Seja um Protagonista da Tua Vida, ele está sendo, na verdade, porque ele ainda está durando. Esse desafio, ele foi uma certeza para mim de que se eu quero ser o protagonista da minha vida, se eu quero escrever a minha história, eu tenho que ser muito seletivo em relação aos ambientes em que eu estou. E eu te dou esse conselho também. Te dou esse conselho, seja seletivo em relação aos teus ambientes. Para tu ser seletivo em relação aos teus ambientes, tu tem que entender uma coisa. Ambientes, para tu entender como são os teus ambientes, tu precisa primeiramente observar os teus ambientes. Tu precisa observar e identificar. Eles são bons ou são ruins para mim? A mudança, ela acontece a partir da observação, a partir do conhecimento, a partir de tu visualizar. Tu não consegue mudar algo sem tu ter o conhecimento daquilo que tu quer mudar. Então tu precisa identificar se aquele ambiente é favorável ou não para ti. Certo? Tu precisa cuidar dos teus ambientes. Os teus ambientes vão te influenciar, vão moldar quem tu é, vão moldar o teu cérebro, vão moldar quem tu é e vão moldar a tua história. Entendeu? Esse vídeo aqui é mais uma conversa contigo de te mostrar que tu precisa encontrar ambientes favoráveis e bons para ti, tu precisa se afastar daqueles que são ruins. Se tu tava em dúvida de se afastar de algum ambiente, esse é o vídeo, esse é o recado para ti. Tu precisa se afastar, certo? Tu precisa se afastar e precisa se aproximar daqueles que são bons. Então, se tu quer um ambiente que te influencie para uma vida mais significativa, se tu quer um ambiente que te leve para um conhecimento maior e que te ajude, te influencie a escrever uma história significativa, esse é o lugar. E se tu quer entrar nesse desafio, e se tu quiser escrever a tua história e descobrir quem tu é de verdade, assim como eu estou descobrindo, assim como eu estou vivendo, experienciando, mudando, melhorando, se tu quer viver isso, vai aqui na descrição do meu vídeo e clica no link do template para tu entrar nesse desafio e vai no meu canal e se inscreve, porque eu estarei aqui sempre passando um conhecimento para te levar para uma vida mais significativa e para te influenciar a uma vida melhor. Então, estamos juntos, fique bem, cuide do seu ambiente e a gente se vê na próxima. Mergulhe mais.